Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Microminds. Eu me chamo Johan e no vídeo de hoje vamos continuar com o conteúdo de sistemas digitais, dando sequência à parte de circuitos sequenciais. Nós vamos ver alguns comandos que são utilizados no VHDL para atribuição de circuitos sequenciais e sua importância. Vamos começar com um projeto simples e em seguida vamos trazer uma aplicação bem interessante, em circuitos e sistemas digitais. Então, fiquem após a vinheta. Eu estou aqui no Quartus 2, mais uma vez realizando um projeto. Vou colocar aqui nossa aula 5, poderia ser de qualquer nome, chamar de 5, que tem nenhuma pasta e tal. A definição, como nós já bem sabemos, a gente define aqui, next, finish. Criamos nosso arquivo VHDL e é o mesmo esquema de sempre. Nossa arquitetura, RTL, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que o VHDL ele não é case sensitive, ou seja, nós podemos escrever todos os nossos argumentos em letras maiúsculas, minúsculas, mesclar, que ele não vai saber diferenciar. Então, isso é bom caso a gente escreva nossos argumentos da própria linguagem em diversos tamanhos de letras maiúsculas ou minúsculas, ele não vai acusar um erro, mas para criar variáveis, se elas tiverem o mesmo nome, mesmo se tiverem umas em letra maiúscula e outras em letra minúscula, a análise de síntese do VHDL ele vai acusar. Então a gente deve ter sempre isso em mente, que nomes iguais não podem ser reutilizados na linguagem VHDL, mas nós podemos, por exemplo, escrever toda a nossa linguagem, nosso algoritmo em letra minúscula ou todo em letra maiúscula. Então a gente continua aqui, poderia ser em exclamação, begin, alguns preferem assim, ou tudo em letra minúscula. Eu prefiro utilizar a letra minúscula e fazer a minha arquitetura. Isso vai de gosto de cada um, lembrando que sempre manter um padrão. E aqui a gente vai fazer um flip-flop simples, do tipo D. O que é um flip-flop? Um flip-flop ele é um armazenamento de memória. Ele é um exemplo mais simples de um registrador, que é utilizado em microcontroladores, em microprocessadores e em memórias. Ele basicamente vai armazenar na sua saída o valor que foi colocado na sua entrada, e ele só vai alterar caso a gente tenha um sinal que force ele a alterar. E esse sinal a gente pode definir, né? O nosso flip-flop ele tem quatro entradas, sendo que uma é de clock, uma é o sinal do tipo D, a outra é o set, a outra é o reset, e a gente tem a nossa saída invertida. Então a gente pode definir aqui nosso sinal de clock, que é do tipo in, bit, nosso sinal D, que é do tipo in também. A gente tem no sinal de set, do tipo in, nosso sinal de reset, só alinhando, do tipo in, bit. A gente tem nossa saída, que é 0, que eu sem querer coloquei o inserir, tá, mudou, que é 0, do tipo de saída, e a gente tem nosso sinal, que é 0, N, de NOT, vou colocar aqui do tipo out, e é um sinal bit, e o último não tem ponto e vírgula, que o próprio ponto e vírgula do port já define. Então aqui está pronta a nossa entidade, e a gente vai definir aqui o nosso begin. E a gente vai definir
umas coisas. O nosso Q0N, ele basicamente é o nosso é um NOT do nosso Q0. Simplesmente isso. E agora, como é que a gente vai fazer um flip-flop? Existem diversos comandos para fazer uma lógica sequencial. E o comando mais comum é o comando process. O comando process, ele vem com um nome, primeiramente. Ele vem com essa sintaxe aqui. Ele não pede obrigatoriamente um nome, a gente pode botar. Vamos chamar aqui de flip-flop, mas não precisa ser flip-flop. Eu só estou chamando porque por convenções. Então a gente define um nome, dá 2 pontos e define que é um processo. Viu que ele até completou com procedure? É um outro argumento que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente define quais são os sinais que, ao alterarem, vão fazer com que esse processo seja executado. Bom, os processos que a gente quer aqui, a partir que aconteça a descrição desse hardware, ou seja, o comportamento sequencial, são o nosso clock, o nosso set e o nosso reset. São nossos sinais que a gente quer que, a partir desses sinais, a gente tenha o comportamento desse processo. Poderia ser só clock, mas aí somente quando o clock alterasse, se o set e o reset alterassem, teria que esperar o clock alterar para aí sim ele checar o valor de set e reset. E aqui a gente vai fazer o nosso begin. A gente não precisa necessariamente colocar aqui algum sinal auxiliar ou alguma variable que a gente vai ver ainda. Por enquanto vamos só utilizar o begin do nosso processo e terminar aqui com end process. A gente pode até botar um nome flip-flop, ponto e vírgula. E aqui o que vai acontecer? A gente vai utilizar um comando, um argumento na linguagem VHDL, que é o comando de if-else, que é um comando muito importante quando a gente está tratando de circuitos sequenciais. A diferença do que nós estávamos vendo nas aulas anteriores para as aulas de agora é que aqueles são comandos concorrentes, ou seja, eles ocorrem em paralelo. Agora, tudo que está acontecendo dentro do process, o if e else, eles ocorrem em forma sequencial. Mas eles têm uma diferença da linguagem de programação convencional. Se nós fizéssemos, por exemplo, A recebe 0, e B recebe A, se B fosse inicialmente 1, somente no final do meu processo, ou seja, quando terminasse aqui, o meu B ele ia receber o 0. Então, não necessariamente, a partir daqui, se eu já mandar para uma outra variável, sei lá, C recebe B, C não vai receber, e C tivesse aqui iniciando em 0, nós temos as seguintes condições: B inicia em 1, C inicia em 0 e A é um valor desconhecido. Aqui aí a gente coloca no nosso processo: A recebe 0, B vai receber A. Só que B não vai receber esse 0 aqui, ele vai receber o valor anterior de A antes de entrar no processo. E C, a mesma coisa, ele vai receber o valor de B, não vai receber esse valor, ele vai receber o valor de B antes de entrar no processo, que seria esse valor aqui. Quando encerrar o processo, todas essas variáveis vão ser atualizadas, ou seja, A vai ter 0, B vai ter o valor de A antes do processo e C vai ter o valor de B antes do processo. Aí quando entrar aqui de novo, A volta a ser 0 de novo, B vai receber A, só que A dessa vez é 0, e C vai receber B, só que dessa vez B é 0, não é mais 1. Aí sim C vai receber 0. Então, essa é uma diferença do processo, uma lógica sequencial em VHDL. Então, a gente vai utilizar aqui o nosso comando if else para poder definir o nosso flip-flop. A gente vai definir aqui se clock for igual a 0, end, event, apóstrofo, then. O
que isso quer dizer? Se ele é 0 e acontecer algum evento, quer dizer que eu estou fazendo aqui. Quando ocorrer uma borda de descida no meu flip-flop, eu quero que tenha uma atualização. E aqui vai acontecer a mágica, mas eu também posso ter o meu else, caso não tenha uma borda de descida. E aqui eu também devo colocar as condições de set e reset, que elas não devem depender do clock. Então, se set for igual a 1, then meu Q vai receber 1. End if. E a mesma coisa com o meu reset. Que vai receber 0. Agora, e se os dois forem 1? Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, a gente tem que definir aqui. Se set for 1, end reset for igual a 1 também, then end if, eu vou receber o valor referente a D quando houver o clock, sinal de clock. Então a gente pode colocar o seguinte: posso fazer o seguinte, quando isso aqui acontecer, eu posso fazer que receba um valor desconhecido. Vamos salvar aqui, nossa aula 5, vamos compilar para ver se está certo. Se tem algum erro, then. Pequena correção aqui, a gente tem que botar o sinal de clock, um apóstrofo simples e o event, indicando aqui uma borda de descida. Então, ocorreu uma borda de descida. Aí ele vai executar o que está aqui. E aqui, se por algum motivo, 7 e reset, vamos lá, um flip-flop físico, por algum motivo, 7 e reset foram pressionados ao mesmo tempo. A saída vai ser um valor desconhecido. Posso até colocar que vai ser um valor em auto-impedância, mas não há necessidade. Vai ser um valor desconhecido. Que é como se a gente estivesse setando e resetando ao mesmo tempo. Agora, se o clock houve uma borda de descida, aí sim, nosso Q vai receber o nosso valor de D. Aí sim, perfeito. Ocorreu uma borda de descida e aqui tem um signal que a gente precisa criar. Signal que a gente precisa que Q0 seja atribuído a Q0N. A gente precisa aqui criar um sinal que seja lido, que Q0 receba e mande também para Q0N. Então a gente vai chamar aqui um signal de flop output, out, do tipo bit, vai fazer com que esse aqui receba o flop out negado e o Q0 receba o nosso flop out. E o nosso flop out ele vai estar aqui no nosso processo. Porque o nosso Q0 ele não pode receber Q0, porque Q0 não pode ser lido porque ele é uma saída. Como a gente está tratando aqui um sinal dentro da arquitetura, a gente está definindo um sinal que pode ser tanto lido como escrito. Então, eu estou escrevendo nesse sinal e eu estou jogando esse sinal na nossa entidade. Nossos valores da nossa entidade. Então, a gente vem, vamos compilar, salvar, fazer a síntese, tá tudo correto. O que acontece? Esse sinal aqui do tipo é atribuído para tipo bit, então ele não pode ser utilizado.
Então o que vamos fazer? Como a gente está trabalhando com o tipo bit, a gente depois vai utilizar um padrão que utiliza outros tipos de sinais no VHDL que tornam essas condições possíveis. Vamos ignorar esse tipo de condição, vamos simplesmente apagar e trabalhar com essas condicionais. Então, se por algum motivo ocorreu isso aqui, set, reset, o que tem que acontecer? A gente só pode ocorrer o nosso clock caso eles sejam 0. Então a gente vai fazer o seguinte: se set for 1, então flop out vai ser 1. A gente pode até fazer o seguinte: end reset igual a 0, acontece isso. E o comando de else if é o nosso comando else if. Dentro desse conjunto aqui a gente pode fazer o seguinte: se reset for 1 e set for 0, a gente tem aqui nosso flop out igual a 0, que é o nosso atributo de reset. E o que acontece se for um 1, que é a situação problemática, que a gente não quer que aconteça? A gente nem precisa escrever, mas vamos deixar aqui um 1. Vamos botar aqui o flop out. A gente pode até botar. Deixa o flop out como 0, vamos deixar essa condição assim mesmo, por questões didáticas. E o último comando, a gente poderia botar o if, mas não há necessidade, porque é o último comando, a gente usa o comando else. E a gente vai fazer o nosso flop out. A gente vai pegar exatamente essa região aqui, que é um if aninhado. A gente tem um if aninhado, esse end if é referente a esse if aqui do clock. Então, caso o reset e o set sejam 0, aí sim eu posso fazer a minha leitura de clock. E pronto. Temos que ter bastante atenção à indentação referente aos end ifs também, ainda mais quando a gente trabalha com ifs aninhados. Então, repetindo, se a gente estiver setando, o nosso flip-flop vai para 1, saída. Se a gente estiver resetando, reset em 1, o nosso flip-flop vai para 0. Em reset, teria que ir para um valor desconhecido, mas a gente não consegue trabalhar com sem uma inclusão de bibliotecas. Então, vou deixar em 0 por enquanto. Quando a gente estiver trabalhando com outras bibliotecas, a gente coloca aqui um valor X desconhecido ou um valor de alta impedância. E caso os dois sejam 0 a 0, ou seja, não estou setando nem resetando, aí eu posso fazer a leitura do meu sinal de clock. Vamos compilar o circuito que ele vai gerar. Aqui ele está falando uma coisa. Claro, then vamos compilar. Gerou o circuito. E vamos vir aqui em Netlist Viewers RTL. E olha só, o nosso flip-flop foi exatamente criado. A gente descreveu um processo com um sinal de clock, ele gera um flip-flop. Nosso sinal de clock, uma borda de descida, ele até botou uma bolinha indicando um inversor. Nosso sinal de clear, que aparece um circuito combinacional, porque lá no comando if-else, que é um sinal, um atributo sequencial, ele criou um circuito combinacional devido às portas AND que a gente colocou. Então, o clear isso é ativado. Se a gente tiver aqui, ó, o nosso set invertido aqui a condição de que o set seja 0 e o reset seja 1. Se o reset for 1, aqui é 1, o nosso set é 0, não passa nada, mas se aqui for 1, aqui for 0, passa 1. 1 na porta OR vai ser 1. E aqui, a gente tem aqui nosso set passando aqui, vai sair o nosso flip-flop aqui, o nosso clear. Perfeitamente. E aqui todo esse circuito combinacional para definir se a gente vai resetar ou setar a saída. E aqui o nosso Q0 invertido é basicamente uma porta NOT. E aqui o nosso D, que é a nossa entrada de dados no nosso flip-flop. Então ficou perfeitamente definido aqui o nosso circuito. Então agora nós vamos fazer a nossa simulação, criando o nosso arquivo VWF como de praxe. A gente vem aqui, Edit, Insert Node or Bus, Node Finder, List, insere todos os sinais. E aqui nós temos nosso sinal de clock. Nossas saídas eu vou costumeiramente deixo embaixo. Nosso set, nosso reset. Eu vou deixar nosso set durante em torno de 200 milissegundos em alto. Nosso reset
em torno de 200 milissegundos em alto, depois os dois em alto, selecionando aqui, os dois em alto e depois todos em zero. Vou colocar meu clock aqui para variar a cada 20 nanosegundos. E meu D, eu vou botar ele para variar o seu valor a cada 40 nanosegundos. Só que o sinal ele só vai ser atribuído na borda de descida. Na borda de descida do nosso sinal. Então aqui a gente vai ver, na verdade, sempre o mesmo sinal atuando. Eu vou até deixar dessa forma para a gente visualizar. Depois a gente faz a alteração na nossa simulação. Vamos vir aqui em simulação. Simulator. Vamos lá. Clico em sim, salvar. Salvar arquivo. Não preciso nomear, mas se quiser podem nomear. Vai ser feita a simulação. E aqui a nossa saída. Como aqui está o set definido, Q0 está em 1, Q0N está em 0. Como aqui reset está em 1, vai para 1. Como os dois estão em 1, estou colocando aqui em 0, aqui vai para 1 porque está negado. E aqui o nosso sinal. Então a gente vê aqui o nosso D, borda de descida, nível lógico alto. Borda de descida, nível lógico baixo. Borda de descida, nível lógico alto. Então ele está alterando certinho o nosso sinal D, jogando para o nosso flip-flop. E aqui a sua saída negada. Então está funcionando perfeitamente. Então, na aula de hoje, nós vimos aqui bastante coisa sobre circuitos sequenciais, o comando process, o comando if, elif, else if e else, e como eles são construídos no nosso circuito. E a gente vê uma aplicação simples como flip-flop. Na próxima aula, nós vamos ver uma aplicação um pouco mais complexa e vamos assim aprimorar um pouco mais nosso conhecimento sobre circuitos sequenciais. E em seguida, nós vamos ver em futuras aulas aplicações com nossa placa, aplicações bem simples, começando bem básico, e vamos ver aplicações utilizando a nossa placa FPGA. Então, agradeço a presença de todos, peço mais uma vez que deixe feedback de vocês nos comentários, que sempre deixem um gostei para engajamento, e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Então, nos vemos na próxima aula e eu tenho plena certeza que vocês vão apreciar o conteúdo que será de grande proveito para todos, para projetos. Diversos projetos podem ser feitos com FPGA, seja desenvolvimento de bancos de memória, criação de decodificadores, multiplexadores, conversores, criação de protocolos de transmissão de dados, até mesmo criação mais complexa, criação de processadores, e quem sabe um de vocês, aprendendo aqui sobre o conteúdo, não consiga desenvolver um console do zero, não é mesmo? Conseguindo fazer a descrição de um hardware, de descrição de vídeo, de imagem, por exemplo. Então, o céu é o limite, sabendo toda a sintaxe do VHDL e como funciona um FPGA. Então, nos vemos no próximo vídeo.